A paz do Senhor, amados, queridos irmãos. Vamos continuar então com nossos estudos no livro de Apocalipse. Nós estamos agora no capítulo 16, aonde vamos estudar o derramamento das 7 taças da ira de Deus. São os últimos flagelos que atingirão este mundo, as pessoas que estiverem neste mundo, nesse período. No primeiro versículo nos diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, vimos que com esse chamado saíram 7 anjos com as 7 taças que contêm agora os últimos flagelos lançados neste mundo. Daqui para frente, não há mais perdão. Lembram que nós estudamos no capítulo anterior que se fechou o templo. Não havia agora mais condições de haver salvação. Todas as oportunidades haviam sido dadas ao homem depois do arrebatamento da igreja. Então vieram os 7 selos, oportunidades para que os homens se arrependessem. Ali a mensagem do Senhor vai ser falada, muitos serão salvos, como diz, uma multidão incontável se arrependerão. Mas muitos endurecerão mais ainda o seu coração. Depois foram enviadas as 7 trombetas. E mais calamidades houve neste mundo. Ainda Deus trabalhando nas vidas para ver se arrependiam, se entendiam que precisavam do Senhor. Como eu disse, muitos se converteram, aceitaram, deram a sua vida, foram mortos por amor a Jesus, mas muitos endureceram o seu coração. Isso tudo nós já estudamos. Agora, no derramamento das 7 taças da ira de Deus, não há mais perdão. Não tem mais como, porque os homens estão totalmente com seu coração endurecido. E eu creio que essas 7 taças serão lançadas muito rapidamente. O período da tribulação, da grande tribulação, abrange 7 anos. Mas agora aqui, nas 7 taças, vai ter que ser muito rápido, porque senão não sobreviveria ninguém aqui. Então, ali no versículo 2 nos diz: o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu vou fazer nesse estudo uma comparação entre as trombetas e as taças. Cada toque de trombeta e cada derramar das taças. Aqui, ela é derramada, essa taça, diretamente nos homens. E nós vamos ver que, né, agora, nesse derramamento da ira de Deus, os homens serão atingidos e não se arrependerão. Vamos ver durante esse nosso estudo. Bem, na primeira trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue.
Agora, na primeira taça, há chagas dolorosas sobre os homens. E somente serão atingidos aqueles que têm o sinal da besta na sua testa ou na sua mão. Aqueles que aceitaram voluntariamente este sinal. O primeiro flagelo, então, atinge as pessoas diretamente. E disse ali no versículo que nós lemos, como uma chaga má e maligna, que é lançada sobre todos os que têm o sinal da besta. Não haverá cura para essa epidemia. Eu acredito, irmãos, que vai haver assim uma reação àquele número que for colocado nas pessoas, uma reação muito mais do que uma reação alérgica. Quando passarem quase que os 7 anos, no final dos 7 anos, essa reação vai ser tão terrível que haverá úlceras, haverá chagas nas pessoas, no corpo inteiro. Um efeito disto que foi colocado. Um chip, uma injeção, não sabemos como vai ser feito. Só que haverá essa reação em todos os homens que tiverem aceitado o sinal da besta. E olha que coisa mais importante, coisa mais linda, que é o amor de Deus. Os judeus que foram selados por Deus não serão afetados. Aqueles 144 mil, eles não serão afetados. Eles saíram para pregar o evangelho do reino, não é mais o evangelho da graça, da misericórdia, através de Jesus Cristo, mas agora cada um teve que dar o seu próprio sangue para poderem ser salvos. E como eu disse, muitos aceitarão. Outra coisa também, todos os cristãos que rejeitaram, os verdadeiros cristãos que rejeitaram o sinal da besta, não serão atingidos. O que isso nos mostra claramente? Que é uma reação ao sinal que foi colocado no corpo das pessoas, na testa ou na mão. E incrível é que eles não se arrependem. Aí veio o segundo anjo e derramou a sua taça no mar, que se tornou, as águas do mar se tornaram como o sangue de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No versículo 3, que nos fala sobre isso. Na segunda trombeta, quando o anjo tocou aquela trombeta, 1/3 do mar foi atingido e 1/3 das embarcações foram atingidas, 1/3 dos animais marinhos foram atingidos, e já deve ter sido algo terrível. E isto foi feito para o homem ver que Deus estava agindo e para que... Mas a segunda praga, ela do todos os mares e o mar, e algo terrível, todos os animais marinhos vão morrer. Todos. Morre toda a fauna marinha, todos os oceanos se tornam como sangue, né? Porque essa taça foi derramada sobre o mar. Imagina animais aos milhares e milhares e milhares chegando nas costas da terra.
o horror que vai ser, o mau cheiro que vai ter, a poluição que vai ter. Os navios que estiverem no mar, imagina coisa muito terrível. Por mais que a gente tente imaginar, irmão, nós não conseguimos alcançar o horror que vai ser isto, este período para aqueles que estiverem nesta terra. Então, vem o terceiro anjo e lança sua taça. O mar já foi atingido, as pessoas com o sinal da besta já foram atingidas. Agora será derramado sobre todos os rios do mundo, sobre as fontes de água. O versículo 4 nos diz: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Está bem explicado o que vai acontecer. E se tornaram em sangue. Então, as fontes de água, elas vão ficar impróprias para consumo, vão ficar poluídas. A pessoa que beber aquela água vai morrer. Todos os rios do mundo ficam envenenados. Na terceira trombeta, nós vimos a queda de uma estrela e a destruição de 1/3 das águas dos rios. Uma parte, 1/3, mas 2/3 ainda estava limpo. Agora não. Nesta terceira taça que o anjo derrama, todos os rios ficarão envenenados, todas as águas ficarão envenenadas. Por isso que eu digo que esse período terá que ser muito rápido, porque não tem como as pessoas, nem os animais, viverem sem a água. Precisamos da água para a sobrevivência. E aqui, a água potável, as fontes de água, tudo vai ficar contaminado. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. E ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando eu estava estudando isto aqui, me veio à mente algo que provavelmente vocês também pensam. Mas como? Deus é amor, é justo. Como é que ele tem coragem de derramar essas pragas tão terríveis sobre este mundo? E estudando, lendo muitas coisas, eu vi, irmãos, e inclusive olhando aqui neste versículo, né? Quando o anjo diz: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Irmãos, no nosso tempo atual, às vezes tem certas pessoas que são tão usadas pelo inimigo, cometem tantas atrocidades, matam, estupram, fazem horrores. Aí vão presos, são julgados, vão presos, e passa um tempo dali, quando a gente vê, estão soltos. O que nós pensamos? Aí eles cometem mais crimes. O que a gente fica pensando? Mas não podiam ter soltado esta pessoa. Tinha que ter ficado pro resto da vida na prisão. Aqueles que matam, que estão embriagados, que estão bêbados
e pegam um carro e matam pessoas inocentes. Nem sequer vão presos. Mas nós pensamos, por que que não foi preso? Tinha que estar preso, tinha que pagar pelo seu crime. E isto é o lógico. Cada um recebe conforme agiu, conforme as suas atitudes. Então, nós mesmos sabemos e entendemos que muitas vezes a justiça é falha e larga pessoas que não deveriam de ser largadas, que deveriam estar presas por muitos e muitos anos, e às vezes a gente pensa até deveria estar preso para sempre. Aí nós vimos aqui a justiça de Deus. A nossa justiça ela é muito falha. Se a pessoa tem dinheiro, ela até sai da prisão. Mas a justiça de Deus, ela não age desta forma. E Deus, a vida toda, deu oportunidades para os homens. Lá no Antigo Testamento, a gente pode ler a história de Israel, quantas oportunidades que Deus deu para aquele povo, e aquele povo desobedecia. Depois de Jesus, nesses 2000 anos, quantas oportunidades Deus tem dado para o povo, e muitos não aceitam e se revoltam e continuam nos seus pecados. E depois que Jesus nos arrebatar, quantas oportunidades ainda serão dadas para os homens se arrependerem, mas não terá arrependimento, principalmente aqui no derramamento das 7 taças. Então Deus é justo. Ele vê que o coração do homem é mau e tem uma inclinação para o mal. E aqui o anjo então diz ali, ó, e ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nesse período, haverá um caos na economia mundial, porque o mar se tornou em sangue, os rios se tornaram em sangue, aquelas milhares e milhares e milhares de criaturas das águas, de animais das águas, que morreram estarão às margens, na orla da terra. O horror que vai ser, a navegação será totalmente afetada. Mas as pessoas, o pecado vai se multiplicar. As doenças vão se multiplicar de maneira terrível. E não haverá solução para essas enfermidades, essas doenças causadas por estas pragas. Aí vem o quarto anjo, né? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Mas eu fico imaginando o horror, porque temos visto aqui nas notícias nós estamos agora no inverno, mas do outro lado do mundo estão no verão, e tem lugares que estão, a temperatura está ainda 40, 45, até perto de 50 graus. E muitas pessoas estão morrendo por causa do calor intenso. Imaginem neste período, quando essa taça for derramada sobre o sol, essa camada que nos protege diretamente dos raios do sol, eu creio que será tirada. E o sol vai abrasar os homens. Diz aqui, os homens serão atormentados pelo excessivo calor do sol. Não haverá condições de estarem em ar-condicionados,
Porque tudo isso que aconteceu nos rios, creio que não haverá a eletricidade, não haverá como as pessoas, de alguma forma, fazer alguma coisa para que passe. Não tem como ir nos rios tomar banho. A água da torneira vai sair vermelha, como sangue. Não tem como tomar banho nisso. E as pessoas vão estar atormentadas. As suas peles sairão do corpo. Nós conhecemos bem quando uma pessoa pega uma insolação ou quando alguém... Me aconteceu isso quando eu era criança, que eu fiquei no sol e a minha pele nas costas saía, nunca mais eu fiquei assim exposta ao sol dessa forma, né? E os homens, no versículo 9, diz que foram abrasados com grandes calores. E olha, o pior de tudo, eles blasfemaram do nome de Deus. Em vez de se arrependerem, pedir misericórdia, meu Deus. Misericórdia, afasta de nós esse horror. Não, eles blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Era só Deus que poderia livrá-los, mas eles não querem saber e não se arrependeram para darem glória a Deus. O sofrimento, como eu disse, será intenso, mas não se arrependerão. Continuam na incredulidade, continuam nos seus pecados. Comparando a quarta trombeta e a quarta praga. Na quarta trombeta, houve trevas. Escureceu 1/3 dos astros, o sol, a lua e as estrelas. Agora, na quarta taça, ela é lançada diretamente no sol. Ele não escurece. Pelo contrário, ele vai queimar os homens. Será terrível, terrível este período. Aí vem agora a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Esta quinta taça é derramada diretamente no trono da besta. E esse trono da besta, este local onde ele vive, e ele está dominando o mundo, o anticristo, vai haver uma confusão muito grande dentro do próprio sistema do anticristo. Então, esta taça, esse flagelo, atinge diretamente o poder do anticristo, e o seu reino se torna em trevas intensas. Eu creio que vai haver aqui uma revolta, algo muito terrível, por causa de todas as coisas que estão acontecendo. Na comparação da quinta praga e a quinta trombeta, nós vimos que na quinta trombeta é aquele primeiro ai, quando vem tormento humano de gafanhotos, escorpiões, quando é aberto ali, saem aqueles demônios terríveis contra os homens por um período. Mas agora, aqui está sendo derramado para terminar com tudo. São as últimas pragas. E o reino é lançado sobre o reino da besta. E é incrível que ali no final diz assim, irmãos, no versículo 10 do capítulo 16, né? E os homens mordiam a língua de dor. Por quê? Por causa das chagas que eles estavam
que tinha sido derramada sobre eles, havia uma primeira taça, né, que é derramada sobre os homens que tinham o sinal da besta, e os seus corpos se enchem de chagas, de feridas. Não sabemos o que é, mas só que é algo que não haverá cura, será algo terrível. E também o problema do sol, que queimou a pele, câncer saindo nas pessoas, câncer de pele terríveis, dores terríveis, que eles morderão a língua de dor. Nós sabemos quando acontece uma coisa e uma dor terrível, né? Este mês passado, fazem 5 semanas, eu caí dentro de casa e quebrei o pé. Foi uma dor tão horrível, tão horrível. Eu não podia falar. Meu marido dizia, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Mas eu não podia falar. A dor tão intensa que era. E não dá nem para comparar isto que eu passei com o que vai estar acontecendo neste período no final dos tempos. E os homens vão se morder de tanta dor. Diz aqui no versículo 11, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram. Olha só que coisa mais terrível, coisa mais triste. Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O reino da besta agora está em trevas, está em confusão total, porque até agora ele tinha aparentemente levado, e todo mundo com a sua lábia, com a sua conversa, com o falso profeta, fazendo com que todos acreditassem na besta, no anticristo, mas agora há uma confusão total no reino da besta. Mas não há arrependimento, não consegue entender. E aí, então, a 6ª taça é derramada. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. No versículo 12. Então, esta taça é derramada sobre o Eufrates. Na 6ª trombeta foi o 2º ai. Nós já estudamos isso. Então, é a morte de 1/3 da humanidade, fogo, fumaça, enxofre, foi coisa muito terrível, mas atingindo sempre 1/3. Nas trombetas, sempre foi 1/3 atingido. 1/3 das árvores, 1/3 do mar, 1/3 do rio, 1/3 das pessoas morreram, sempre 1/3. Mas ainda havia a oportunidade de arrependimento. Agora aqui não há mais. E há agora um ajuntamento para todos os reinos, todos os reis da terra irem contra Israel. Por quê? Israel é o povo de Deus, aquele povo amado por Deus. E o ódio de Satanás por este povo não tem limite. Desde o início, ele tentou sempre terminar com este povo. E fez de tudo. Nós já estudamos algumas coisas a esse respeito. E agora, Satanás incute no coração das pessoas, do anticristo, do falso profeta, de todos, para acabarem com Israel, totalmente. E quando essa taça é derramada sobre o Eufrates, o rio seca.
Não é, irmãos, que estas águas possam impedir uma guerra das nações contra Israel. Porque hoje em dia é míssil, nós temos visto, né? Nas guerras, o que tem acontecido é pelo ar, aviões, etc. Mas aqui vai ser tirada toda a barreira, toda a proteção. Não vai ter mais país nenhum que proteja Israel. Este rio, Eufrates, eu coloquei aqui, ele tem 2.700 quilômetros de extensão. Quando na sua vazão maior, mais cheia, ele tem de 200 a 400 metros de largura. Um rio bastante largo. E tem de 3 a 10 metros de profundidade. Mas vejam uma coisa, o rio Eufrates, hoje, ele está secando. Há 2 anos que a seca está castigando ali. E ele não tem mais nem esta profundidade, nem esta largura, porque as suas margens estão secas. Aqui já está sendo, se vocês conseguem entender, feito nos nossos dias, em frente aos nossos olhos, uma preparação para a guerra do Armagedon, como diz a palavra de Deus, né? É removida, então, a última barreira para atacar a Terra Santa. Todos os reis da terra se ajuntarão contra Israel. Israel estará acuado e ninguém o defenderá. Agora, aparentemente, vai ser o extermínio total. Vimos quantas vezes na história de Israel teve períodos em que acharam que tinham terminado com Israel. Hitler, a gente pode dizer assim, na nossa época, pensou que poderia terminar com aquele povo. Mas o que é de Deus ninguém acaba. Este povo, ele é um povo abençoado por Deus. É um povo escolhido por Deus. E nunca, não tem força humana que poderá acabar com Israel. Glória a Deus por isto. Mas aqui eles estão sozinhos. Infelizmente, Israel não consegue entender que o Messias que Deus enviou era Jesus Cristo e eles não conseguiram compreender isto. Então, agora, João, ele vê algo, ele para um pouquinho nessa trombeta e ele vai falar de algo terrível que ele vê, ali no versículo 13 e o versículo 14, ele vê a trindade satânica. Porque Satanás, ele sempre tentou imitar a Deus de todas maneiras. Conhecemos na história que ele queria usurpar o lugar de Deus. Ele queria estar no lugar de Deus, ser adorado. Não conseguiu, foi derrubado com seus anjos, toda a história que nós conhecemos. Aí, quando, nesse período, veio o anticristo e o falso profeta, que o anticristo sai do mar, da água, significando as nações. O anticristo vai sair do meio das nações. E o falso profeta sai da terra, que significa Israel. Não sei como esse falso profeta, ele será judeu. De alguma maneira, uma pessoa que vai se deixar dominar. E
ali ele se torna como se fosse Deus, o anticristo como se fosse o filho, e o falso profeta como sendo o falso Espírito Santo. Ele forma a trindade dele, imitando a Deus. E agora, nesses versículos, o apóstolo escreveu o que Deus lhe mostrou. E ele disse: e da boca do dragão e da boca da besta, o dragão Satanás, e da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. João explica bem direitinho. Ali não tem um ponto final. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, podre. Acabou. Aí a gente ficaria pensando que tipo de espírito será, não sei o que tem. Mas ele coloca, porque esses são espíritos de demônios. São demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos imundos, usando o falso profeta e o anticristo, eles vão pelo mundo todo e eles vão arregimentar os reis das nações, os presidentes, os comandantes, todos, para se encontrarem ali, passarem o Mar Jordão, o Rio Eufrates, que não tem mais nada que os impeça agora. E vão contra o povo de Israel. E agora, João faz um pequeno parênteses. Não é João que faz, não. É o Senhor que faz, dando um alento. Depois de tantas coisas terríveis anunciadas que vão acontecer, aí diz: eis que venho como ladrão. Quem é que diz isso? Jesus Cristo. E ele diz: bem-aventurado aquele que vigia, porque o dia do Senhor, no arrebatamento, só irá quem estiver preparado. Aí diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Guardar as suas roupas é se manter limpo na presença de Deus. As suas atitudes, as suas palavras, as suas amizades, o seu exemplo, o pagamento das suas contas. Porque, irmãos, isso tudo nós temos que cuidar. Às vezes tem crentes que acham que não vou pagar. Principalmente se foi um crente que emprestou ou ajudou. Eles acham, não vou pagar. Está pecando. Porque nós temos que ser exemplo em tudo, em todos os detalhes. Se ficarmos devendo R$1, nós temos que ir lá e pagar. Porque não esqueçam de tudo que fizermos, de tudo que dissermos e de tudo que deixarmos de fazer, nós vamos prestar contas ao Senhor naquele dia. Então, aqui nos diz: e para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Não andar nu é não andar em pecado. Quantas pessoas que estão enganando a si mesmo estão na igreja, participam de tantas coisas, mas têm os seus pecados escondidos. Pode esconder. A gente pode esconder do pastor, dos obreiros, da família até,
mas de Deus ninguém esconde coisa nenhuma, né? Não andar nu é não estar preparado para o arrebatamento. Acho que isso aí é um assunto, uma história, ou é algo ainda muito longe. Mas eu digo para vocês, e a palavra de Deus, não é eu que digo, a palavra de Deus que nos diz que Jesus está às portas para vir nos buscar. Está muito pertinho, irmãos. Muitos não creem que é na nossa geração, mas eu creio que nem toda a minha geração vai morrer, vai partir através da morte, vai dormir no Senhor. Não, muitos de nós vamos ser arrebatados, porque Jesus está vindo na nossa geração. E ele disse, daquele sermão em Mateus capítulo 24, e não, depois que ele falou todas as coisas que aconteceriam, porque aquilo ali, no Mateus capítulo 24, é um resumo do Apocalipse, quando Jesus fala todas as coisas que irão acontecer no final dos tempos. Aí ele diz, e não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, sem que vejam vir nas nuvens o Filho do Homem. Que geração será? Já pensaram lá no século I, que era aquela geração, e foi indo o século, e agora na nossa geração, mas esta geração era quando Israel voltasse a ser nação. E eu digo, repito sempre, alerto sempre, Israel voltou a ser nação em 1948, e ali teve início a última geração, onde todas essas coisas vão acontecer. Mas antes de acontecerem todas essas catástrofes, a igreja será arrebatada. Porque o Senhor, ele não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para estarmos com ele. Glória a Deus. É maravilhoso nós servirmos a Jesus. Então, está tudo preparado para o Armagedon. No capítulo 16, versículo 16, nos diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, eu coloquei aqui um parágrafo do livro Apocalipse de Jesus Cristo, no volume 3, de Vimalgo. Eu achei interessante. Ele diz assim, ó, a guerra em Armagedon não será uma guerra comercial, nem uma guerra por herança. Também não será uma guerra ideológica, nem de uma guerra por fronteiras. A batalha de Armagedon distingue-se de todas as outras guerras anteriores, pois trata-se de uma luta declarada contra Deus e o Cordeiro. E essa luta será decidida pelo aparecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo com todas as suas milícias celestiais. Depois, releio isto aqui. Será uma guerra contra o Senhor. Nós ainda vamos, agora nos próximos vídeos, estudarmos sobre o Armagedon, sobre esta guerra, nós vamos ver com mais detalhes. Então, agora é lançada a última taça, a 7ª taça. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Acabou, não tem mais nada para fazer. O que tinha que fazer já foi feito. E a mesma coisa, quando a gente lê esse está feito, não tem como não lembrar de Jesus, quando consumou a sua obra na cruz. Ele disse, está
consumado. Ele fez tudo, deixou a sua glória, veio até nós, deu a sua vida, porque era a única maneira de nos levar de volta a termos comunhão com o Pai. Padeceu, sofreu, morreu. E disse, está consumado. Só que não acabou ali. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. E agora tudo está feito. Para o mundo aqui, ó, acabou tudo. Porque não há mais perdão para ninguém. E houve, quando foi derramada a 7ª taça, houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Porque essa 7ª taça, ela foi lançada no ar. E quando aquela voz disse, está feito, acabou tudo, há relâmpagos, há vozes, há trovões, há um grande movimento. E um terremoto como nunca houve na história da humanidade. Já teve tantos terremotos, mas esse vai ser o maior terremoto da história. E vai cair pedras de 30 quilos sobre as pessoas. Multidões morrerão. É o fim do império do anticristo. Então, vendo aqui, comparando a trombeta e as pragas, diz na 7ª trombeta, que foi o terceiro ai, que houve relâmpagos, trovões, terremoto e granizo, pedras de gelo. Aqui na 5ª taça, a mesma coisa. Perdão, na 7ª, que é a 7ª taça, a 7ª praga, que aqui por algum motivo está erradinho que eu botei a 5ª taça, tem relâmpagos, terremotos e chuva de pedras. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. A destruição das cidades do mundo inteiro. Porque este terremoto vai atingir o mundo inteiro. E a grande cidade se fendeu em 3 partes. Esta grande cidade, uns dizem assim, a Babilônia, o reino, a cidade onde o anticristo agia, onde era o seu local de ação. Outros dizem é Jerusalém. Não há um consenso sobre que cidade é esta. Eu particularmente, irmãos, não está ali na Bíblia dito claramente. Eu acredito que seja Jerusalém, que seja Israel, que vai se fender com aquele terremoto. Porque nós vamos ver mais adiante, quando o povo de Israel entra e tenta se esconder em muitos lugares, mas será assunto para outro vídeo. Outro assunto também que vai ficar para o próximo vídeo é sobre a Grande Babilônia, porque senão nós vamos estender muito esse e aí se torna cansativo. Então, sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, ou seja, de mais ou menos 25, 30 quilos.
E os homens, olha, mais uma vez, blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Não se arrependem, mas se revoltam contra Deus. Essas são as 7 taças, as últimas taças, os últimos acontecimentos de pragas. Depois nós temos ainda explicações a mais sobre a Babilônia e outros assuntos. Mas o que fazer em caso de tantas calamidades? Primeira coisa é estar preparado para o arrebatamento. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo, diz lá em João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já falamos sobre isso e é bem conhecido. Aqui também, ter a sua vida limpa na presença de Deus. Foi esse versículo também nós vimos aqui no capítulo 16 e versículo 15, quando o Senhor disse: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Também estar preparado para o arrebatamento, quando Paulo ali explica que temos que estar pronto. Então, o que fazer? O que fazer? Estarmos prontos, queridos, porque Jesus já está vindo. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis aqui vos digo um mistério, Paulo explicando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Que benção, como isso aí alegra nossos corações. No momento, num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de se preparar naquele momento. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não é a trombeta, aquelas 7 trombetas, então na última trombeta. Não, ali as trombetas são tocadas e vem as coisas durante a grande tribulação. Aqui a trombeta que vai ser tocada é aquela antes da grande tribulação, aquela que vai nos levar, aquele toque que só os salvos que entenderão e ouvirão. Glória a Deus. Então aqui eu coloco, como sempre, alguns livros, tenho até que colocar mais aqui. Alguns sites, muita coisa, tem muita coisa boa para a gente estudar, né? Muitas explicações. Jesus breve virá. Você está preparado? Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. E glória a Deus, porque tu vencerás, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.